Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presença ordinária dia 20 de outubro de 2025. Cumprimento aqui os 9 vereadores, cumprimento também o Jair, o Nico e o Eli, todos que estão nos redes sociais. Eu convido a vereadora Franciele, primeira secretária da mesa diretora, que faça a leitura do versículo bíblico. O amor de Deus por nós não tem limite. Ele nos aceita como somos e nos ajuda a abandonarmos o pecado que nos condena. Isaías, capítulo 1, versículo 18. A vereadora Franciele, que faça a leitura da ata número 51 de 2025. Senhor presidente, com a palavra do Everton. Gostaria de pedir a ata por lida, pois a mesma já se encontra em nossos meios eletrônicos. Obrigado. Submeto a profissão plenária pedido por lida do vereador Everton. Aprovado a pedido ata por lida. Tem a vereadora que retificar em impugna ata. Como nenhum vereador se manifestou, do ata para aprovada. Convido a vereadora Franciele que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas. Ofício 310, pedido de dilação de prazo referente ao ofício CLJ número 23. Em atenção ao ofício 23 de 2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por meio do qual foi solicitado ao Poder Executivo o envio da declaração do ordenador de despesa e do estudo de impacto orçamentário para instituir o projeto de lei legislativo número 5 de 2025. Assim, informamos que, para a elaboração do estudo de impacto orçamentário requerido, faz necessário, primeiramente, reunir diversas informações relativas à quantidade de câmaras a serem adquiridas, bem como os locais de instalação indicados no referido projeto de lei. Ressalta-se que algumas unidades escolares já contam com equipamentos instalados, tornando indispensável a realização de levantamento por profissional técnico a fim de identificar as necessidades reais de cada local. Somente então, com a indicação desses dados, será possível a confecção do estudo de impacto e da declaração do ordenador de despesas. Diante dessas circunstâncias, que exigem tempo e análise técnica detalhada, solicitamos a prorrogação por 30 dias. Sendo o que tinha para o momento, atenciosamente, Moacir Kasmirski. Convite, vimos por meio destes convidá-los para conhecer os trabalhos realizados no Centro de Educação Infantil do nosso município. Todos os 6 estarão realizando uma amostra dos projetos e atividades realizados no ano de 2025. Acontecerá durante toda a semana do dia 3 a 7 de novembro. Atenciosamente, Helenice Glorinha Machado Luqueta, secretária de Educação. Moção de aplausos, número 7 de 2025. Apresentar a presente moção de aplausos ao empresário Alberto Correia pela realização de incentivo à Copa de Pio, uma bela competição que reúne jovens promessas do futsal catarinense, promovendo o esporte, a integração e o desenvolvimento de talentos em nossa região. De autoria do vereador Vitor Culin Filho, subscrita pelos vereadores Edomar Klagenberg e Ademar Antônio Moser. Requerimento número 52, solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2025. A devida retirada se faz necessária para a readequação do referido projeto de lei, de autoria do vereador José Osni Ronchi. Indicação número 191, que seja realizado o patrulhamento e a manutenção da servidão 57, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança aos moradores e usuários da via. Justificativa. A via encontra-se em condições que dificultam o trânsito de veículos e pedestres, especialmente em períodos de chuva. O patrulhamento e os reparos necessários irão proporcionar melhor acesso aos moradores, transporte escolar e serviços essenciais, além de contribuir para a conservação do patrimônio público. De autoria do vereador Vitor Culin Filho. Em indicação número 192, que seja realizada a instalação de uma boca de lobo e melhorias na rua Carlos Gutneck, localizada no bairro Campinha. A presente solicitação se faz necessária devido aos constantes problemas de escoamento de águas pluviais que acabam danificando o leito da via e causando transtorno aos moradores e motoristas que trafegam pelo local. Além disso, o estado atual da estrada requer intervenções para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança à população. De autoria do vereador Edomar Klagenberg. Indicação número 193, que seja realizada a manutenção e alargamento da rua 325, Bublitz, localizada no bairro Alto Guarani Mirim. A presente solicitação tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da via, tendo em vista que a rua encontra-se estreita com trechos danificados, dificultando o trânsito de veículos e pedestres, especialmente em dias de chuva. O alargamento e a devida manutenção proporcionarão melhor acesso aos moradores, escoamento de produção e circulação de veículos de maior porte. De autoria do vereador Edomar Klagenberg.
Essas eram as correspondências no dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Acuso o recebimento do ofício de número 310, acato o pedido e encaminha à Comissão de Legislação. Acuso o recebimento do ofício do secretário de Educação, que fica à disposição aos nobres vereadores. Acuso o recebimento da moção de aplausos de número 07, que irá em deliberação na próxima sessão. Acuso o requerimento número 52, que também irá em deliberação na próxima sessão. Defiro indicação de número 191, do vereador Vitor Kunig Filho. Defiro indicação de número 192, do vereador Edomar. E defiro também indicação de número 193, do vereador Edomar. Eu convido o assistente legislativo, Jaime Miclus, que faça leitura das correspondências pedidas. Vou resumir, porque são várias correspondências. Encaminhamos o ofício 0100 ao prefeito, com as indicações 187, 188, requerimento 48 e 49. Um do vereador Vitor Kuling e outro do vereador José Osni Ronque, ofício este protocolado na assessoria na data 17/10. Foi encaminhado a convocação ao secretário de Agricultura, Newton Volpe, o qual estará presente na sessão do dia 23, na próxima sessão da quinta-feira. Foi encaminhado, atendendo a moção de aplausos do vereador Vitor, está sendo encaminhado correspondência aos atletas Vitor Cauê, Milane Ardengue e André Krenk Eger. Atendendo a moção de apelo, foi encaminhado ofício ao governador Jorginho Melo, através de e-mail, como também ao presidente Luiz Inácio da Silva. Vai ser encaminhado ao prefeito, na data de amanhã, ofício 105/2025, o qual encaminha a indicação 189 de autoria do vereador Vitor Kuling Filho e a de número 190 de autoria do vereador Maicon Kunin, como também cópia do ofício da convocação do secretário da Agricultura para a sessão do dia 23. A pedido do vereador Vitor Kuling e deferido por essa Câmara de Vereadores, será encaminhado votos de condolência aos familiares enlutados de Arnoldo Yurki, pelo seu falecimento na data do dia 6 de outubro, como também ao senhor Reinaldo, aos familiares do senhor Reinaldo Krenk. Seria essas, também falecido no dia 6 de outubro de 2025. Seriam essas as correspondências pedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Nas comunicações, alegações, o governador deseja se pronunciar. Então, continuando os trabalhos, vai entrar agora na ordem do dia. Entraremos numa discussão e votação do requerimento número 52, requer envio o seguinte pedido: solicitação de informações sobre o serviço de recolhimento de lixo no município, quanto à frequência da coleta realizada, especificando quantas vezes por semana é realizado o recolhimento por rua, entrada ou TIFA, bem como o valor da taxa de coleta de lixo aplicada no ano 2025, também especificando por rua, estrada ou TIFA, de autoria do vereador Maicon Kunen. Vereadores, eu creio que todos os vereadores dessa casa são cobrados pela questão do recolhimento do lixo, né? Nosso município, não é desse mês, é desde o começo do ano, né? Que vem esse problema aí. Já vi até que os vereadores já até postaram nas redes sociais alguns problemas, né, da taxa de lixo. Também fiz uma publicação também, falei na tribuna na última sessão. Hoje escutei que Guaramirim, a princípio, pela Sinv, né, já vai começar outra empresa a recolher o lixo. Espero que nesse município também, né, que se resolva o problema quanto antes, porque o que não pode ficar é a população pagando essa taxa de lixo e o serviço não estando sendo feito da forma que é para estar sendo feito, né. Também a questão aqui é do recolhimento por estrada TIFA, né, que a gente sabe que tem várias TIFAs que o caminhão acaba não entrando, né, as pessoas têm que levar o lixo de uma forma mais distante. Então, se as pessoas também estão pagando a taxa de lixo, acho que é justo que, se tiver espaço adequado para o caminhão entrar nessa rua, que o caminhão entre, né? Que o caminhão entre e faça o recolhimento nessa TIFA também, até para evitar a questão de lixeira compartilhada, né? Que hoje é um problema também, né? Porque ninguém mais quer uma lixeira compartilhada à frente da casa, né? E é uma coisa que já vem com bastante reclamações. Continua a discussão? Presidente. Com a palavra, vereador.
É muito válida o teu requerimento, tá? Para que haja uma resposta adequada, né, para a população, porque todo dia é reclamação, presidente, todo dia. E se não resolver, o executivo não der uma resposta à altura, que se faça a convocação dessa empresa responsável, que vem aqui e dá um respaldo, né? Não nós, vereadores, né, dar o respaldo à população, que ele venha, né? Tomara que quebre o contrato dessa empresa, né? Porque já faz um ano que não tá bom a coleta de lixo, tá? Então, também concordo com as lixeiras comunitárias, não é cada um sua lixeira seria o ideal, né? Mas como nós temos uma rua que não é pública, o caminhão não pode entrar, então vai ter que continuar com as lixeiras públicas, né? Mas eu concordo, e se não resolver com teu requerimento, vamos fazer uma convocação para o responsável vir aqui dar um parecer mais concreto para a população. Obrigado, presidente. Última discussão. Presidente. Com a palavra do Musa. A gente tem escutado muita reclamação, sim, com certeza. Em todos os bairros do município, as localidades têm esse problema da recolha do lixo. Tem semana que passa, tem semana que não. E, além disso, como você falou, né, Michael, tem situações em que lugares em que a pessoa paga a taxa de lixo e o pessoal não passa na frente da sua casa, tem que levar distante. Então, com certeza, é bom o questionamento, esse requerimento que você fez aí, para que a gente possa estar sabendo. Essa questão a gente já está ouvindo, não é de só esse ano, né? Já vem de tempo isso. E se diz que o contrato da empresa está para terminar e está para recontratar outra empresa, para que se possa resolver isso já vem enrolando e não se resolve, né? Então, é bem visto esse requerimento aí para a gente tomar uma posição e saber, e poder informar a população, ó, por que não passou lixo essa semana, por que não passou semana passada, entendeu? Acho que isso é importante, nós poder estar respondendo à população que nos indaga toda semana sobre isso daí. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra do Vitor. Todos os bairros de Massaranduba estão com esse problema, então, principalmente semana passada, eu com o vereador Everton fomos cobrados também, na Rua do Patrimônio, mas já tivemos problemas no Guarani, também em Ribeirão da Lagoa, lá para baixo, em todo o nosso município. Também, se a gente puder indicar aí, os caminhões que estão recolhendo, estão passando 4 horas da manhã aí com o escape direto, aí também a gente tem que dar uma cobrada nessa empresa aí, que tem gente que vem de noite e quer descansar e os caminhões estão acordando. Mas cobrei o Poder Executivo sobre essa situação. São 14 municípios que têm o contrato com a Cinvi, que coleta o nosso lixo hoje. Eu vou ler aqui a atualização de licitação da coleta. Informamos que foi emitido o relatório pela equipe técnica TCE de Santa Catarina, autorizando a homologação do certame. No momento, aguardamos a decisão do relator do processo e a convalidação pelo plenário do tribunal, o que deverá ocorrer em breve. Após essas etapas, poderemos prosseguir com a homologação da licitação e a formalização do contrato administrativo. Tomara que seja resolvido o quanto antes mesmo. A gente sabe que é burocrático, mas o povo está assim com o copo cheio, e com razão também, porque a gente sabe, no patrimônio semana passada temos até fotos aqui que a gente recebeu, lixeiras comunitárias lotadas. É bem válido esse requerimento, eu acredito que todos aqui estão sendo cobrados por isso, e tenho certeza que nos próximos dias isso será resolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Bem lembrado, e a gente é cobrado mesmo, presidente. Vereador Ronque, nessa situação, Massaranduba não deve um centavo para essa empresa, e a população que paga deveria, não caberia reclamações ao PROCON também? Para que se ative uma pressão maior e a própria administração tenha fundamento para chegar e solicitar. Então, na próxima sessão, com certeza, a gente vai verificar os caminhos que a população tem para tomar. Não sei se talvez caberia uma ação pública, presidente, porque pedir não resolve. A empresa, quanto mais é pressionada pela prefeitura, pior está fazendo.
Então, vamos pressionar, se juntar a essa ação. Na próxima sessão, vamos trazer as medidas cabíveis, o que é necessário a população se mobilizar, para que se pressione juntamente com a administração e se acelere esses processos, para que, aonde tem a trava, se destrave e venha outra empresa. Ou o que se deu desconto, então? Não foi atendido, ou porque tem um valor X, o nosso lixo. É baseado em tantas vezes de coleta. Então, toda vez que pifa, está pagando pelo que não é feito, está errado? Então, a população não pode pagar esse preço, não. Obrigado. Vereador, justamente é esse o contexto do requerimento, né? Ver por rua, ver a quantidade de cada rua que tem que ser passado, por causa do valor também, e se caber, então, né, uma questão judicial, daí é a questão de depois do requerimento ser analisado, daí, né? Eu acho que até o vereador Ronk está mais, né, podendo dizer que pode ser, né, se realmente o serviço não foi prestado da forma adequada, né? Inclusive suspender a cobrança. No entanto, assim, estava tentando entrar aqui no TSE para ver como é que está o andamento deste processo, que está sob julgamento, que acabou de ser relatado aí pelo vice-presidente. O que temos que fazer, de repente, fazer uma comitiva, ou o presidente desta casa, com mais alguns vereadores, uma visita institucional à Anvale, ao presidente Rovani, que é a Sinvi. Quem cuida lá é o Tomazelli, mas o presidente da Sinvi quem é? Quem é o prefeito? Fernando? O Fernando Tomazelli é o responsável lá pela coisa, mas quem é o comandante da Sinvi? Qual é o prefeito? Sempre é um prefeito? Não, isso é da Anvale. Bom, enfim, o responsável por isso, por que essa demora, né? E dá uma pressão, porque se trata de um serviço público essencial, conforme a norma jurídica trata isso. É um bem essencial para a população. Obviamente que tem todo o trâmite do Tribunal de Contas, tem o dever de analisar os licitantes, a licitação, não se questiona isso, mas que o Tribunal de Contas dê preferência no julgamento e a tratativa para resolver essa situação com brevidade, né? Não se pode deixar a população à míngua de uma análise eterna do nosso Tribunal de Contas, né? Então, precisava ver quem é o relator deste processo, conversar, fazer uma diligência lá, para saber por quê e quando e como vai ser liberado. Esse meu telefone aqui não vai. Para também esclarecer, né, vereadores, até vindo para a sessão, escutei uma matéria hoje da 105, né, que dia 16 já começa a nova empresa em Guaramirim, né? Isso, então vamos ver se... Eu acho que até depois vamos ter uma conversa com o executivo para ver se vai começar aqui também ou quando é que vai começar aqui, né? Senhor presidente, somente parabenizá-lo pelo requerimento e referente a esse requerimento, o senhor pede a frequência da coleta realizada. Isso é uma das provas de que não está acontecendo, porque só ali no bairro Patrimônio, enfim, no Guarani, tem semanas que nem passa. Então o executivo vai passar o cronograma, porque existe o cronograma de coleta, e esse cronograma ele vai estar totalmente furado, porque tem dias que era para passar, não passa, tem semana que não passa, então o que está acontecendo, né? Com certeza tem algo de errado, porque são muitas reclamações no WhatsApp, telefone, sabe, rede social, quando de uma forma tão forte, tão brusca, tantas reclamações, com certeza a gente precisa verificar o quanto antes, como todos os vereadores já falaram, o Guaramirim já conseguiu resolver, está na hora de Massaranduba resolver também. Fale, vereador Ronk, então. É o prefeito Jorge Luiz Stolf. De Rodeio. Mais perto? Não. Rio dos Cedros. Rio dos Cedros? Jorge Luiz Stolf. Então mudou de novo. Tá. Aqui tem a informação que é da... O Cir Ferrari é o anterior. O Ferrari é o anterior. Tá, então tá. Então a gente pode, né, vereador, de repente, a gente ir logo até lá na Sinvi, né, e conversar realmente com o presidente para ver como é que está a situação. Essa suspensão ocorreu em junho. Em junho.
Estão afetados com isso o município de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Ilhota, Luiz Alves, Massaranduba, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó, que Guaramirim não está, que estão abrangidos por esse contrato de 329,5 milhões de reais. Portanto, senhores, nós temos que ver o porquê que esse negócio está travado ainda. Tem que ver por que isso está travado ainda. Né? Tem que dar um jeito de ver, conversar. O diretor é o Fernando Tomazelli. Tá? Vamos tentar marcar essa semana ainda, vereador. Quem quiser me acompanhar, vamos fazer uma visita até na... Inclusive no Tribunal de Contas. Eu acho que vou passar amanhã por lá. Sim. Eu tenho algumas coisas, eu tenho sustentação oral amanhã no tribunal, vou passar lá, na hora do almoço, lá conversar com os pessoal. Sim, importante, né? Trazer uma resposta à população. Senhor presidente, como sugestão, talvez, como o vereador Ronk colocou, entrar em contato com as demais câmaras de vereadores que fazem, e aí marcar uma assembleia com todos esses municípios, porque juntos somos mais fortes. Eu acredito que essa pressão ela vai fazer com que o próprio tribunal, né, vereador Ronk, perceba que não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade, não é uma questão de, eu quero. Nós precisamos, a nossa população, e com certeza todos esses municípios, colocam o lixo fora, à noite tiram, outro dia colocam de volta, na esperança que vai passar. Passa uma semana, passa 2, passa 3... É vergonhoso. A população, eu sempre digo, a população da nossa região, Massaranduba aqui, é uma população muito boa, muito ordeira. Se fosse em outro lugar, já teriam gritado e reagido. Então, fica no aguardo, e eu acho que é nossa obrigação também de fazer essa pressão. Então, senhor presidente, se puder, através do diretor, ou do Jair, fazer contato com a diretoria e nós tomarmos a iniciativa de convocar os outros presidentes das outras câmaras e marcar uma assembleia lá na Ansinve e convidar toda a diretoria e quem for responsável nessas questões jurídicas e colocar e pedir que todos eles tragam informações de quanto em percentual, porque eu concordo contigo, vereador Everton, a planilha da prefeitura está correta, o pagamento está correto. O que não vai se chegar a verificar item por item, rua por rua, onde é que está pifando. E aí essas ruas mais no final da rua principal são as que estão mais sendo prejudicadas, já não estão fazendo nas ruas principais. Então, peço, né, senhor presidente, se puder, vereador, acionar. Eu vou falar com o nosso diretor, Dionísio, já que marque uma conversa com os presidentes das câmaras, primeiramente, né? A hora, assim que ele puder marcar, entrar em contato e a gente mobilizar as câmaras primeiro, né, e depois o executivo para poder ir na Sinve. Outra questão até, vereador, né, a gente tem os gerentes, né, eu creio que eles devem ter marcado aonde não foi recolhido lixo, né, no município, que assim como a gente foi notificado, tenho certeza, né, que eles também foram notificados do não recolhimento de lixos, né? Ou é só os vereadores que estavam sabendo, né? Para isso que existe gerente no município, né? Para averiguar essas questões que estão acontecendo de errado, né? Nessa questão de recolhimento de lixo, de buraco na rua, né? Essas questões os gerentes têm que estar por dentro, né? Então, acho que o requerimento tem que ser respondido de uma forma correta. Continua a discussão? Presidente, e nós temos um grande problema nisso tudo, porque a gente tem essas lixeiras públicas. Fica lá uma semana e meia aquele lixo. Saúde pública, proliferação de pragas, ratos, moscas. Então, assim, isso até eu tive muitas reclamações por esse problema também. Então, a gente tem o cheiro, realmente é um problema, é um caso de saúde pública também. Não somente o problema de não ter o recolhimento do lixo, mas sim de saúde pública. Presidente, eu gostaria que o senhor, semana que vem, fizesse mais um requerimento, para ver se nós estamos pagando média, tonelada, né?
ou se nós estamos pagando por mês recolhido. Se não estão recolhendo e nós estamos pagando média, está errada a conta. Então, gostaria que semana que vem a gente fizesse outro, todos os vereadores. Exatamente, pesagem mês a mês, se não estão recolhendo, porque a pesagem tem que ser menor. Então, gostaria, tá, presidente, faça outro requerimento para ver como é que está sendo a tonelada e quanto é que a gente está pagando por mês de tonelada de lixo recolhido. Obrigado. Faremos, vereador, para ver a situação também, para deixar bem clara essa questão do lixo, né? Então, não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, submeto em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado o requerimento número 53 de 2025. Então, agora entraremos em média discussão e votação no projeto de lei do Executivo, de número 66, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares. Eu convido a vereadora Franciele que faça todas as comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Relatório de votação. No dia 16 de outubro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Joanir José Lewandowski, presidente, Franciele Manara Ronchi, relatora, e Edomar Klagenberg, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto. O relatório da votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Joanir José Lewandowski favorável, voto da vereadora relatora Franciele Manara Ronchi favorável e voto do vereador membro Edomar Klagenberg favorável. Está em deliberação no plenário os pareceres da comissão. Então, agora vamos entrar em média discussão do projeto. Algum vereador quer discutir o projeto? Somente para informar a população, porque sempre quando a gente fala de dotação orçamentária não fica bem claro o que a gente está votando. Então, só para deixar a população informada, seria a correção do piso e a implantação de fossa sanitária na obra da nova creche do bairro Patrimônio. E aí, por isso que precisou fazer essa abertura de crédito adicional suplementar. Seria isso. Algum vereador quer discuti-lo? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Manifestei já na sessão itinerante lá na Bruno Linden. Vamos somar esse 450, mais o que precisa ser refeito. Nós deixamos, talvez, de construir uma quadra em alguma outra CI que poderia ser beneficiada, que é o dinheiro da educação, que é aplicado na educação. Triste isso, triste porque foi feito, então, se é para fazer mal feito, não faz. Deixa o dinheiro em caixa, quando alguém com vontade de fazer bem feito quer fazer, deixa fazer. Nós já tivemos uma correção na creche do centro, do mundo infantil também, que custou 480, 430 mil por aí, para ter o mesmo espaço. Então, está na hora, até falei na questão da reforma do Pedro Aleixo, semana passada, a questão dos projetos. Essas obras têm que ter projeto, só para a comunidade entender, cadê a garantia dessa obra? É a mesma que ganhou a ponte? Então, como é que uma obra desses valores, não se tem como cobrar garantia? Só porque é dinheiro público? Se fosse alguém fazer lá na minha casa, na casa de alguém aqui, a gente com certeza vai conseguir cobrar. E outra situação também, fico feliz, muito agradecido, a iniciativa da secretária Glorinha, do prefeito Moacir. Isso é uma obra que a gente correu muito, vereador Everton. A gente correu a Brasília, a gente agradeço aos amigos que me ajudaram na liberação daquela creche. E as parcerias, eu acredito que o deputado Chiodini acabou assinando, também ajudando, porque foi uma parceria que a gente teve junto com funcionários do FNDE e ficou esse tempo todo parado. Tá? Triste isso, mas acredito eu que não sejam questões políticas, mas sim administrativas, porque até hoje me deparei com uma situação de que uma mãe está desesperada. Ela disse: Joanir, eu não quero pedir ajuda, eu não quero pedir comida, eu não quero pedir dinheiro, eu quero trabalhar, mas o emprego precisa de um lugar que ela coloque a criança. E nós temos creche, temos. Por isso é importante o convite que a secretária da Educação fez.
a população vá para dentro das creches e veja o que é feito. Mas também eu gostaria que os pais olhassem, não estou fugindo do assunto de presidente, mas que olhassem a superlotação que nós temos já nas nossas creches. Então, hoje o pessoal está trabalhando e fazendo muito mais do que o que pede ali na legislação. Então, fica aqui o reconhecimento a esses professores. E essa creche é muito necessária. Ela já vem com atraso. Nós já temos que pensar numa outra. Porque se nós quisermos pensar em fazer o município crescer, nós temos que nos adiantar. Então, já acredito que, senhores vereadores, conversaremos com a secretária para que se faça um novo projeto, porque nós sabemos que esses projetos demoram 3, 4 anos. Tá? Novas escolas, ampliação de escolas. Tá? Então, fica aqui meu manifesto, meu agradecimento à administração, à secretaria, né, de que desencalhou essa creche e quanto antes que se inaugure, e o que foi feito de errado, que se coloque uma pedra, uma massa de cimento dura e resistente, e vamos inaugurar e deixar a população mais tranquila, com certeza. Obrigado. Continua a discussão. Presidente. Com a palavra do Moza. Joanir, tudo bem, a gente até entende nessa última tua fala de colocar uma pedra no que passou, ótimo, né? Mas assim, é uma questão de contrato, com certeza, e de cobrança, de fiscalização nessas obras que a gente começa. Estamos começando agora mais uma obra na Campinha, né? Que é uma UBS, temos uma UBS que então essas obras têm que ser fiscalizadas, tem que ter um bom contrato. E quando você faz uma licitação, não adianta você simplesmente licitar aí uma empresa que vai ganhar e lá não cumpre aquilo que no contrato. E nós temos que ter pessoas aqui que fiscalizam isso. Acho que nós também, como vereadores, temos esse papel de estar acompanhando isso, porque o dinheiro público parece ser colhido no pé de goiaba, entendeu? Está quantos anos parada essa creche? Quantos anos está parada ali essa creche? Né? Então nós temos que pensar nisso, que valorizar o dinheiro do povo que trabalha, para que ele seja bem aplicado e que se faça boas obras aqui no município. Né? Então, eu acho que é muito importante, quando se contrata alguém, se faça umas cláusulas que realmente importem para que saia uma boa obra. Né? Isso é importante. Presidente. Palavra para ti. Hoje à tarde, conversando com a Glorinha, né? Então, ali para a creche, vai ser 190 vagas, né? Para a creche. Já tem 60 e poucas crianças na fila. Então, eu falei, qual é o plano para frente, né? Então, parece que no Guarani, tem um projeto para o Guarani, né? Uma creche no Guarani. Acho bom, temos que pensar no futuro. Estamos fazendo um adendo, parece de R$800 mil para patrimônio. Pode chegar a 1.200.000, né? E se não tiver que arrancar o telhado. Então, pode ser que seja arrancado o telhado, entendeu? Mas não adianta nós crucificar aquela empresa que fez. Porque a da ponte foi o mesmo cara que foi preso, vai fazer a ponte, entendeu? Então, nós xingamos um que é contratado o próximo que foi preso, entendeu? Então, não adianta, é que nem você fala com o pedreiro. Mas foi o outro pedreiro que fez, tu contrata o outro, sempre vai ter probleminha. Então, fiscalização é do gerente, não é do vereador, não é nós que temos que ir lá, tá entendendo? Tem uma turma da prefeitura que tem que fazer esse trabalho, e fazer ele bem feito, entendeu? E cobrar. Acho importante nós colocarmos um contrato de responsabilidade da empresa, e cobrar dela, né? E se não tiver bem feito, não pagar, entendeu? Então, falta um pouco mais desse compromisso do executivo de cobrar mais de quem faz essa obra, porque quem paga é o povo, né? Então, nós temos que saber cobrar. Vereador, só para complementar a sua fala, né? Tanto é que o Ronk aqui é advogado, né? A gente sabe que a averiguação ali é muita parte técnica, né? O vereador vai lá, bate uma foto do piso, vê isso, mas a parte técnica, né, não é uma fiscalização, é ir olhar como é que está a obra, né? Um acompanhamento, o vereador acompanha, né? Mas a fiscalização depende da parte do executivo, que eles têm, né? Que eles têm a parte técnica, eles têm engenheiro, né? Eles que realmente que tem que ver essa questão, né? A gente acompanha, né? Para ver realmente o andamento da obra, mas a gente vai lá, não tem como saber se o piso está com a quantidade de ferros que precisa, ou, né? Isso depende do executivo, não tem como essa casa, né, determinar essa situação. Por isso que é importante realmente esses contratos, né, firmados, que sejam realmente da melhor forma possível, né, para evitar essas questões de transtorno, né. E outra questão, só saindo um pouquinho do contexto, mas não saindo, né, que eu cobro muito questão de não sair,
Só que, complementando a fala do vereador Joanir, a questão de articulação, né, Joanir? A articulação, se não tivesse articulação entre executivo, vereadores e ministérios e deputados, não teria, eu acho, nesse município, 10% das obras, né? Hoje, as grandes obras desse município são através de emendas, né? Emendas ou através de ministérios, onde existe um trabalho por trás, né? Político. Essa é importante. Está demorando a creche? Está demorando, realmente, muito. Né? Já devia ser entregado antes, mas se não tivesse trabalho articulado lá atrás, nunca sairia, né, vereador? Né? Nem isso tinha, né? Então, essa é a questão, né? A articulação também é importante. Agora, a questão de demorar não é culpa dos vereadores, né? A gente busca, corre atrás, mas às vezes fica na morosidade da empresa que não faz, ou das vezes que não tem um projeto da parte do executivo, né, que demora para se fazer o projeto. A gente sabe que tem lugares que a gente quer buscar, às vezes, asfalto, né, vereadores? Mas falta um projeto, né? Não é só culpa, né, do executivo, mas uma questão que deveria ser resolvida, né? Continua a discussão? Senhor presidente, só para finalizar essa situação legal, né, vereador Edmar? Eu assisti uma reportagem do governador de Cuiabá. Terminou o asfalto, lá vai ele com a serralheira, com a boca, não pergunta para ninguém. Aquele funcionário que assinou e a empresa arcam com as despesas. Então, nós teríamos que, talvez, presidente, ver com o nosso jurídico que lei a gente pode criar para criar uma corresponsabilidade. Quem assina, criar, se há necessidade de criar uma comissão, porque a partir daí virão para Massaranduba quem quer trabalhar, como você falou, vereador Moser. Vamos ficar chorando mais 4 anos para essa creche, não tem mais o que fazer. Não achas que eu estou feliz porque foi esse dinheiro jogado fora? Foi torrado, foi queimado, nota a nota. Mas deu. Então, peço para o presidente conversar com o jurídico. Se há uma necessidade, a mesa diretora elabora e encaminha. Se tem, eu acho que deu. Nós estamos aqui, já várias obras, assuntos nesse naipe foram levantados. E que seja responsabilizado, desde prefeito, quem assina, a parte técnica da engenharia e a empresa. Então, deu. Eu concordo, eu acho que todos os vereadores, mesmo os novos que estão começando, estão entendendo que há uma necessidade de correr. Eu sempre falei, a gente não é o melhor, a gente é esforçado, mas se não tiver o dedo do vereador, não tivesse nas últimas, eu sempre defendo as últimas legislaturas, presidente, porque foi feito muito, por todos os vereadores que não estão aqui nesta casa, muita coisa aconteceu. Né, por articulações políticas. A gente entende que o executivo não consegue abraçar toda essa articulação. Então, há uma necessidade, o prefeito Moacir já percebeu isso, que há uma necessidade, cada um tem a sua cor partidária, a sua opinião, mas precisamos estar combinando, e bem combinado, para que essas articulações elas aconteçam. E da melhor forma possível, quanto mais melhor. Município pequeno, quando quer fazer um pouquinho a mais, é por injeção de dinheiro de fora. Mas fica aqui novamente o pedido, se há necessidade, faça o requerimento, para que se faça um levantamento da parte jurídica que pode ser feito. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, só para concluir, como você falou, vamos fugir um pouquinho do assunto, rapidinho. Fiz um requerimento sobre o asfalto concluídos em 2024 lá na Massarandubinha. Então, o que acontece? A garantia da creche, a fiscalização da creche, houve ou não houve? Tem alguém que está fiscalizando? Não sei. É como aconteceu lá, não teve. Teve a empresa que apresentou os laudos, mas não teve nenhum documento que diz, não, está tudo certo. Foi uma pré-entrega daquele asfalto. Agora a prefeitura vai ter que gastar, pelo que sub, 15 mil reais, para ir lá fazer os furos e dizer, não, tem 5 centímetros aqui, tem 4 lá, tem 3 aqui. Cara, não é isso que tem que acontecer, entendeu? Acho que a empresa que faz isso tem que fornecer. Ou então já se programa para fazer a fiscalização da obra, já no final, na entrega da obra. Isso aqui tem irregular, se cobre de novo.
né? Para que não aconteça essas coisas de você gastar o dinheiro público e não fazer o bem feito, ter que refazer, ter que gastar de novo. Isso já vem de longa data, essa questão, acho que é até meio chato ficar falando isso, né? Falta o laudo técnico, né? Acabou a obra, devia emitir o laudo, né? Está pronto, não está, né? Para deixar claro a população. Mas tá bom, vereadores. Então, convido a vereadora Franciele que faça a chamada pela ordem alfabética, que vota sim quem é favorável ao projeto e vota não quem é contrário ao projeto. Como vota o vereador Ademar Antônio Moser? Sim, favorável. Como vota o vereador Idomar Klagenberg? Sim, favorável. Como vota o vereador Everton Matheus Pazos? Sim. Como vota a vereadora Franciele Manara Ronque? Favorável. Como vota o vereador Joanir José Lewandowski? Sim, favorável. Como vota o vereador José Osni Ronque? Sim, favorável. Como vota o vereador Celésio Zappellini? Sim, favorável. Como vota o vereador Vitor Culim Filho? Sim, favorável. Então, aprovado o projeto de lei executivo de número 66 de 2025. Então, agora, continuando o trabalho, a gente vai entrar na palavra livre. Entendendo o artigo 74, 1º, 2º, 3º do regimento interno, pela ordem de inscrição, prazo de 5 minutos, convido o vereador Vitor Culim Filho. Retiro, presidente. Convido o vereador o José Osni Ronque. Então, agora a gente vai entrar na lida da bancada, atendendo o artigo 75 e 176. Também lida da bancada PP, o vereador José Osni Ronque. E lida do governo, Vitor Culing. Retiro, presidente. Então, nada mais se liberar, encerra a apresentação ordinária, marca a próxima para dia 23 de outubro, às 19 horas. Está encerrada a apresentação. Boa noite a todos.